Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nos encontramos mais uma vez aqui no tabernáculo, Senhor, em Betim, no Alterosa, aqui, Senhor, na rua Assembleia 86. E sabemos que foi o Senhor que nos deu este momento de estar aqui em companheirismo, em torno da Tua Palavra, orando, cantando, salmodiando, glorificando o Teu santo nome. E agora, Senhor, nós estamos partindo para a Palavra do Senhor. Nós cremos que o Senhor nos dará uma porção da Tua Palavra e cremos que o Senhor está aqui já nos abençoando, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cremos na Tua Palavra. Ó Deus, abençoe cada irmão que aqui se encontra nessa noite. Abençoe nossos ouvintes que estão conosco através da FM 101,3, aqui na Grande BH, e aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelo site. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos ler no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Nessa noite eu quero falar sobre cura divina. Sobre cura divina. Amém? Vamos ler no livro de Isaías 53, versículo 4. Cura divina. Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, aqui temos uma porção da Tua Palavra. E nós cremos, ó Pai, na Tua Palavra. Cremos, ó Pai, que o Senhor nos falará e dará aos nossos corações esta porção. Abençoe cada irmão e irmã nesse instante, Pai. Que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Possamos sair daqui curados, libertados, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Nós tivemos esse final de semana, um final de semana abençoado. Amém. Creio que cada um de nós fomos ricamente abençoados. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertadas, pessoas receberam renovo em suas almas, pessoas tiveram um renovo em seus corações. E desde sexta-feira, dia 5, 6 e 7, que foi a Santa Ceia em Sarzedo, muitas pessoas foram alcançadas, agraciadas pelo poder de Deus. Eu fui recompensado
creio que cada um também foi. Agora nós estamos orando para a confraternização 2022 Sarzedo, que será nos dias 14, 15, 16 e 17 de abril, na semana da Páscoa, né? Terminará no domingo de Páscoa, no dia 17. Já temos alguns ministros, alguns pastores que já estão em conexão com a gente para estar conosco. Então, peço aos irmãos que orem nesse favor para Deus nos abençoar e assim ter mais uma confraternização na presença do Senhor, para assim ajudar o povo, né? Para que o povo esteja em companheirismo em torno da palavra. Amém. Muito bem. Deus abençoe nossos ouvintes na FM 101.3 e os irmãos que estão nos acompanhando na internet no site fundamentalfm.com. Cura divina. Por que esta expressão? Cura divina. É divina porque só Deus pode curar. Amém. Só Deus que é o curador. É verdade. Cura divina porque é Deus que cura. Por isso que é chamado de cura divina. Porque somente o divino Deus que é o autor da cura divina. Aleluia. Amém? Então, por que é chamado de cura divina? Nós sabemos que a natureza, sabemos que ela trabalha também em prol das pessoas. E uma certa vez, o profeta Irmão Branham mencionou uma clínica médica dos irmãos Myers, nos Estados Unidos, que eram famosos por serem especialistas em várias áreas da medicina. Muitas pessoas vinham de longe para serem tratados nesta clínica chamada Myers. E uma vez, esses médicos eram irmãos, se eu não me engano, eles colocaram uma faixa bem grande na entrada do hospital, na frente do hospital, e escreveram a seguinte frase: nós não professamos ser curadores, apenas auxiliamos a natureza. Amém? Eles foram humildes e modestos, sabendo que eles mesmos não eram curadores. Eles apenas auxiliavam a natureza. Isto quer dizer que eles faziam uma parte, mas a outra parte era Deus que fazia. Amém. Por exemplo, se uma pessoa chegasse lá com o braço quebrado, eles examinariam aquela pessoa, fariam um raio-x, e depois de constatado que o braço estava quebrado, eles então enfaixariam, engessaria o braço, colocaria aquele osso conectado ao osso quebrado. Pronto, esse é o trabalho deles. Diz o profeta: o médico pode engessar um braço, mas quem vai colar o osso é só Deus. Amém.
Amém, irmãos? Quem colará o osso? Só Deus. Por quê, pastor? Porque a cura é divina. Amém? Quem colocou os átomos, as moléculas, as células, foi Deus. Os irmãos estão entendendo? Foi Deus. E se o nosso corpo vier a algumas células se corromper e adoecer-se e virar uma enfermidade, até mesmo um câncer, observe que se essas células do corpo se apostatarem de alguma forma em nosso corpo, somente o Criador, Deus, é que pode colocar cada célula, cada átomo, cada molécula no seu devido lugar. Amém, irmãos? Amém. Por isso que, se você ouvir, se você ficar sabendo de alguém dizendo que professa ser o curador, eu vou dizer para vocês, aquela pessoa é um charlatão. É um charlatão. Porque quem cura é só Deus. A cura divina pertence a Deus. Qualquer homem, qualquer igreja, qualquer ministro, qualquer pessoa que professa ser o curador ou o curandeiro, ele é um charlatão, porque só Deus é o curador. Amém, irmãos? Só Deus é o curador. Se vocês observar, mesmo Jesus, ali, naquela condição diminuída, aonde ele aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente, achado na forma de servo, na forma de homem, de forma alguma ele usurpou ou aproveitou disso para falar que era Deus. Não se usurpou ser igual, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente. E pela revelação e pela Bíblia, Jesus é Deus. Amém. Você crê nisso, irmão? Amém. Jesus é Deus. E mesmo ele sendo curador, mesmo ele naquela condição, ele não dizia que era ele que curava. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ele estava aqui na terra, sendo um de nós, semelhante a nós, tomando a nossa semelhança, sendo um de nós obediente às suas próprias leis, e mesmo assim ele sendo curador, não dizia que curava. Ele disse: não sou eu quem faz as obras, mas o meu Pai que está em mim é quem as faz. Então, se o próprio Jesus, naquela condição humana, tomando a parte humana, não se usurpou, trazendo para si mesmo a cura divina, a obra de Deus, quem poderá fazer isso? Qual será o homem, qual será a mulher, qual será o ministério que poderá sustentar que ele é o curador, que ele fez isso e que ela fez isso? Qualquer médico que é estudado e que tem bom senso, eles sabem que remédios não constroem tecidos, e os tecidos quem fez foi Deus. Amém, irmãos? Amém. Os tecidos do nosso corpo, quem fez foi Deus. E nesses tecidos estão as moléculas, estão os átomos, estão também as células. E o profeta, irmão Branham, diz: remédio não constrói tecidos. Remédio não constrói. E se você observar, a palavra remédio, ela vem com intermédio, ela remedia, ela não cura totalmente. O remédio vem,
é fabricado apenas para remediar. Mas quando uma pessoa toma um remédio, ela tem suas contradições, contraindicações, tem suas adversas. E quando Deus cura, não tem contraindicações, amém, irmãos? Amém. E quando Deus nos dá o remédio da sua promessa, através da sua palavra, seja o que for a enfermidade que tem naquele corpo, não tem contraindicações, amém, irmãos? Amém. Não irá afetar algum órgão, não irá afetar alguma célula. Aleluia. Então, somente Deus é o curador. Amém. Ele é o único que pode reivindicar ser o curador por causa da cura divina. Amém, irmãos? Então, observe que tem muitas pessoas enganadas por aí, muitos irmãos, muitas igrejas, até mesmo ministros, pastores, sendo enganados em seus próprios púlpitos, porque muitos, sem o conhecimento da verdade, até ensinam ao seu povo que Satanás pode curar. Tem igrejas, tem ministros que sustentam esta heresia, que sustentam esta coisa anticristã, antibíblica, que Satanás pode até curar. Errado. Satanás não cura ninguém. O diabo não cura ninguém. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Satanás não cura. E o profeta disse: se Satanás expulsa Satanás, a Bíblia mesmo diz isso. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Porque toda enfermidade, antes daquela célula ser curada, ela tem que ser expulsa, porque é um espírito. Quem está entendendo, irmãos? Toda enfermidade é um espírito. Toda enfermidade é um espírito. E quando aquele espírito é expulso, aquele corpo estranho naquele corpo some, desaparece. Então ele tem que ser expulso. Então aquele demônio sai, aquele espírito sai, e aí temos a cura divina. Amém, irmãos? Então Deus expulsa Satanás. Amém, irmãos? Amém. A palavra da promessa força o diabo a sair do corpo da pessoa que está enferma, se ele segurar na sua confissão de que é Deus que cura. Amém, irmãos? Amém. Se ele não confessar que Deus é o curador e que Ele é o que cura, e continuar confessando, ele não consegue expulsar aquele demônio, ele não consegue expulsar aquela enfermidade, ele não consegue resistir o diabo. Mas se ele resistir o diabo, agarrando-se na promessa de Deus, Isaías 53, verso 5, por exemplo, se ele confessar com a sua boca e crer no seu coração, e ele vai resistir o diabo, e o diabo vai fugir dele. Amém? Amém. E o diabo vai fugir dela. Então tem muitas pessoas que entendem mal a cura divina, entendem mal ser curado. Então observe bem que as curas, elas são duradouras, desde que a nossa fé dure também. Quem está entendendo? Amém. Alguém fez uma pergunta para o irmão Brana: irmão Brana, as curas são duradouras? Ele disse: sim, elas são, até que sua fé também seja. Se sua fé for uma fé duradoura, a sua cura permanecerá. Mas se ela não for, a sua cura desaparecerá. Ou seja, a sua cura se tornará
desde que sua fé seja firme na palavra. Amém, irmão? A sua cura dura enquanto a sua fé durar. Então, nós temos que permanecer crendo. Amém, irmãos? Permanecer crendo. Porque pela fé, você traz cura divina para o seu corpo. Amém. Mas através da dúvida, você traz a enfermidade de novo para dentro. Então, nós temos que continuar crendo. Amém, irmãos? Amém. Continuar crendo. Por isso que muitas pessoas deixam de obterem cura divina pelo fato delas não permanecerem crendo, sustentando aquilo por meio da confissão da sua boca, confessando sua fé naquilo que Deus deu. Amém? Amém. Então, a cura divina é algo maravilhoso. Amém. A cura divina é um dos dividendos da nossa salvação, da nossa redenção. Quem está entendendo, irmãos? Amém. A redenção da nossa alma, a redenção da nossa alma, a salvação da nossa alma, trouxe consigo os dividendos, trouxe a cura divina, trouxe a libertação. Amém? Amém. Você crê nisso, irmãos? Amém. Então, a cura divina é um dos dividendos, a cura divina. Assim, nós sabemos que ela é uma promessa de Deus. Ela é uma promessa de Deus. A cura divina é uma promessa. Ela está nas Sagradas Escrituras como um ato e uma obra consumada. Amém? Amém? Amém. A sua cura está consumada. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Você crê nisso, irmãos? Amém. A sua cura está consumada. Tudo que Deus fez, ou tudo que Deus faria por você, em termos de libertação, em termos de cura divina, em termos de salvação, e foi tudo consumado na cruz do Calvário. Amém. Na cruz do Calvário, você e eu obtemos tudo, obtemos nossa redenção, não somente da nossa alma, mas do nosso corpo físico também. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. E a cura divina é a prova também da ressurreição. A cura divina. Vejam bem, se você observar uma pessoa que está enferma, uma pessoa que tem um câncer, e logo aquela pessoa recebe cura divina, e aquilo se restabelece outra vez, aquilo de alguma forma obteve uma ressurreição. Quem está entendendo, irmãos? É a prova também da ressurreição. Então observe bem que Jesus é o único que cura. Ele é o nosso curador. Amém? Ele é o nosso curador. E está tudo consumado na cruz do Calvário. Nós não precisamos fazer mais nada, diz o profeta. A única coisa que nós temos que fazer é tomar Deus em sua palavra. A única coisa que você tem que fazer é tomar Deus em sua palavra, naquilo que Ele prometeu. E aquele que prometeu é fiel a cumprir. Amém, irmãos? Amém. Então Ele já fez tudo por mim, já fez tudo por você. Glória a Deus. Ele já fez tudo, Ele já consumou tudo. Ele já perdoou nossos pecados, Ele já curou nossas enfermidades, Ele já levou sobre si nossas iniquidades, Ele já levou tudo. Ele consumou tudo na cruz do Calvário. Basta eu e você tomar por fé, crendo na sua promessa. Amém, irmãos? Veja, Deus já fez tudo. Tudo está lá. Basta ter fé. Através da fé, por meio da fé. Fé em que, pastor?
fé é algo abstrato, é uma coisa que você tem, é uma coisa que você possui. A fé é um firme fundamento. Amém. Então você tem fé, você olha para a promessa de Deus, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja enxergando, mesmo que você não consiga apalpar, não consiga pegar, mas pela fé você já está curado, amém, irmãos? Pela fé você já está libertado. Então nós temos que crer nisso e caminhar sobre isso, crendo, continuando crendo, testificando, falando, agindo sobre a palavra de Deus. Você crê nisso, irmão? Então, se a fé é firme, se a fé pulsa no seu coração firme na promessa de Deus, se você anda firme na promessa de Deus, se você tem uma fé ancorada na promessa de Deus, isto quer dizer que sua fé, ela não pode ser abalada. Amém, irmãos? Amém. Ela não pode ser abalada. E a fé é como uma âncora. Vê? A fé é como uma âncora firme, pelas quais segura um gigante navio sobre o mar agitado. Quando se para aquele grande navio no mar, eles lançam a âncora, e aquela âncora pesada, com as suas correntes pesadas, elas descem ao fundo do mar, chega ao fundo e se arrasta por algumas coisas por ali, e ela então encontra alguma coisa firme, sólida, e ali se agarra, e então faz com que aquele grande, gigante navio fique ancorado, parado, fixo ali, em meio às ondas, em meio ao balançar das águas. Você pode pensar, como que aquele navio pode estar parado, sem se mexer, enquanto que as águas batem no seu casco, batem nas suas laterais, e ele não move nem um pouco? É porque lá no fundo, aquilo que você não consegue ver, está segurando aquilo, amém, irmãos? Amém. Está segurando, e é isto que o mundo não entende. Como que aquele irmão consegue ficar daquela maneira? Como que aquela irmã consegue ser feliz o tempo todo? Como que aquele irmão no tempo de aflição, no tempo de prova, no tempo de luta, consegue de forma ficar neutra, ficar lúcida, ficar ali contente e tudo mais? É porque aquela âncora pela qual aquela pessoa não consegue ver está no fundo da alma, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia, batendo para lá e batendo para cá, e batendo para lá e batendo para cá, talvez só ouvindo negatividade, talvez só ouvindo negacionismo, e aquilo tudo para poder fragilizar a sua fé na promessa de Deus. Mas não, ela tem a sua fé ancorada, amém, irmãos? Amém. Firme ali na promessa de Deus, crendo que aquele que prometeu, amém, irmãos? Amém. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir a sua promessa. Então observe bem que uma cura divina, quando uma pessoa recebe, é porque algo naquele corpo foi expulso. Amém. Amém, irmãos? Amém. Foi expulso. Quando o homem, o ministro, o sacerdote, coloca a mão sobre a cabeça de alguém, ministrando cura divina sobre alguém, e de repente aquela pessoa se sente bem, é porque aquela enfermidade foi expulsa. Ela foi expulsa. Quem está entendendo, irmãos? Porque antes de ser uma enfermidade, era um espírito
demonologia em estado. O profeta irmão Branham diz isso, que demonologia, na mensagem de demonologia, que uma enfermidade, ela é envolvida por um espírito que faz romper uma célula em nosso corpo. Aquela célula se apóstata. Então um espírito se aposta daquela célula, criando ali mais células e mais células, até virar um tumor, um câncer, alguma coisa desse gênero, desse tipo. E então, quando você recebe oração, aquele espírito que está envolvendo aquela enfermidade sai, porque ela reconhece o poder da palavra falada de Deus. E então aquela pessoa se sente melhor. E no entanto o tumor está lá ainda, o caroço está lá ainda, mas o espírito que envolvia aquilo saiu para fora. Então a pessoa tem que continuar crendo, amém, irmãos? Pois o Criador, aquele que criou as células, aquele que criou os átomos e as moléculas que estão todas em nosso corpo, Ele a devolverá novamente, amém, irmãos? E você será curado, liberto através da palavra falada de Deus, amém? Então tem muitas pessoas que encaram a cura divina de forma bem diferente. Existem curas que elas se constroem ao longo do tempo. Quando a pessoa crê, ela se materializa. Aquela pessoa, a sua fé acaba sendo materializada. Enquanto que um milagre espontâneo, um milagre instantâneo, é diferente de cura divina. Quem está entendendo, irmãos? Então, quando uma pessoa é milagrosamente curada naquela hora, ali foi um milagre. Cura divina se espera. Mas milagre não, milagre é na hora. Então quando há um milagre instantâneo, naquela hora, que não dependeu da pessoa ir ali e confessar, confessando, não, mas o milagre é instantâneo, é na hora. Mas a cura divina, ela deve ser produzida ao longo do dia, ao longo da semana. Pode durar um dia, 2 dias, desde que sua fé também dure, amém, irmãos? E você ande confessando que Ele é o curador, chamando as coisas que não são como se já fosse. Então a cura divina, ela é construída, ela se materializa. Os irmãos entenderam? Vê? Aí está. Então a cura divina, ela vai se materializando à medida que você vai crendo, à medida que você vai empurrando Satanás, à medida que você vai resistindo ao diabo, confessando a sua cura, em casa, em público, em qualquer lugar, porque nós não podemos ter vergonha de publicar e vergonha de testificar que Deus é o nosso curador, amém, irmão? Amém. Nós não podemos ter vergonha disso. Seja em qualquer lugar, você vai testificando, porque você vai encontrar pessoas. E aí, irmã, tá tudo bem? E aí, irmão, melhorou? Mesmo que não esteja melhorado, mesmo que não tenha alcançado algum benefício ainda, você diz: não, eu estou curado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Como assim, irmão? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu estou curado. O incrédulo não entende isso, mas isso não é para eles. A cura divina não é para o incrédulo, a cura divina é para o crente, amém, irmão? Vê? Incredulidade não detém a Deus, só detém o incrédulo. Deus passa por cima da incredulidade e Ele cumpre a sua palavra, amém, irmãos? Então, se você recebeu uma oração, se você está sentindo alguma coisa, está com alguma enfermidade, se você recebeu a sua oração, creia de todo o coração, amém, irmãos? Amém. Creia de todo o coração
Talvez você pode sair até pior depois que receber a oração. Talvez aquele espírito que foi falado o nome de Jesus ficou agitado no seu corpo e ele começa a mexer aquilo ali e você diz: oh, mas eu parece que estou pior. Sim, o espírito ouviu uma palavra de promessa, ele ficou agitado, mas se você continuar firme na promessa, crendo, testificando, chamando as coisas que não são como se já fosse, aquela cura vai ganhar corpo, ela se materializará. Amém, irmão? Amém? Vê? Aí está. Cura divina se espera. Milagre é instantâneo. Aleluia. Os irmãos entenderam? Vê? Aí está. Quando as pessoas entenderem exatamente o que é cura divina, porque a cura divina não está no pregador, ele pode ter um dom, mas a cura divina não está no pregador. Não, a cura divina, ela está na promessa. E no entanto, a fé tem que estar no paciente. Então, se eu estou aqui e você chega: pastor, eu estou sentindo uma terrível dor, eu estou com uma terrível enfermidade. Sim, eu posso estar envolvido com um dom, e então fazer uma oração por você diante da comissão de Jesus de Marcos 16 e impor as minhas mãos sobre você, para que você seja curado. Mas a cura divina está no paciente, a fé tem que estar nele. Amém, irmãos? Amém. Por mais que eu creia por ele, por mais que eu creia por ela, dependerá dele, dependerá dela crer e receber isso. Você crê nisso, irmãos? Amém. Vê? Aí está. Deus tem nos dado a sua palavra, Deus tem nos dado a sua promessa. E a sua promessa, ela não volta atrás, porque Deus é cumpridor da sua palavra. Amém, irmãos? Vê? Aí está. Às vezes a sua fé é que é mal direcionada, é que é mal condicionada. Isso quer dizer que as pessoas não são ensinadas corretamente. Aí está. E às vezes muitas curas divinas não são feitas por outros obstáculos que pode acontecer na vida ou que esteja acontecendo na vida da pessoa. O profeta disse: antes que você receba algo de Deus, uma bênção de Deus, tire tudo aquilo que está te impedindo no meio do caminho. Amém. Confesse seus pecados, acerte seus pecados, confesse, diz o profeta. Amém, irmãos? Amém. Acerte tudo primeiro. Sim. Uma vez o profeta estava pregando numa campanha de cura divina. E nenhum dia ele orou por muitas pessoas para serem curadas. E as mesmas pessoas que ele orou, voltou no dia seguinte para receberem novamente oração. O profeta disse: mas engraçado, mas eu já orei por essas pessoas. Elas saíram daqui curadas no púlpito, porque o anjo do Senhor está aqui. Aí o profeta estava meio confuso e Deus disse para o profeta assim: diga para essas pessoas se acertarem primeiro. Aleluia. Amém, irmãos? Se acertarem primeiro, confessem suas culpas, confessem seus erros, acertem-se. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Vê? É por isso que existe muitas pessoas retendo sua cura divina, retendo a sua libertação, pelo fato dele agir contrário ao que Deus disse. E aí muitas pessoas retêm sua bênção por simples fato de aceitar a sua palavra. Aí o profeta irmão Brana diz em outra mensagem: se você não confessa seu pecado, não confessa seu erro e está doente, o diabo tem o direito de ficar ali na sua vida até que você se acerte, até que você ponha no seu devido lugar. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vê? Aí está, confessando os pecados uns aos outros
Vê? Aí está. Resistir o diabo e então sujeitar-se a Deus. Sujeitar-se à sua palavra. Amém, irmãos? E o que ele prometeu. Aqui está a sua palavra. Esta é a promessa de Deus para nós. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Hoje é culto de oração. Mandário, pode se aproximar aqui do altar. Vamos orar. Os irmãos aqui na frente, as irmãs ali. Que Deus abençoe cada um dos irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.